seu coração e que Deus te abençoe. É interessante que nessa nossa jornada, nessa nossa missão, muitas vezes as pessoas falam assim para a gente: nossa, não se deve misturar Deus, dinheiro. Mas é interessante que Jesus Cristo, 20% das coisas que ele falava era sobre dinheiro. Sabia disso? 20% das coisas que Jesus falava era sobre dinheiro. Então, se a gente tirar o dinheiro da nossa vida, o que acontece com a nossa vida? A gente não vive, a gente morre. Muitas vezes a gente ouve falar sobre o amor ao dinheiro. Esse sim é um pecado. Só que tem um detalhe. Muitas vezes a gente coloca o Deus do dinheiro. Qual é o Deus do dinheiro? Não existe Deus do dinheiro. Esse já começa a gente ter alguns enganos. Mamon era um adjetivo utilizado por Jesus Cristo para falar sobre o amor ao dinheiro. Mas ele não era um Deus. Olha só que interessante. Então a gente começa a quebrar alguns conceitos e preconceitos. Quando eu falo do dinheiro, eu falo do dinheiro para o bem. Quando o dinheiro é utilizado para o bem, para você, para a sua família, para você progredir, para você produzir, como na parábola dos talentos, que a pastora Michele, com muita sabedoria, colocou, ele é bem-vindo. Agora, quando o dinheiro é colocado para a gente de forma desonesta, de forma que trabalho escravo, de sonegação, de corrupção, esse dinheiro é que não é bem-vindo. Agora, trabalhar muito dá dinheiro? Sim ou não? Tem como ganhar dinheiro sem trabalhar? Também não, né? Porque tem muita gente que coloca para a gente, nas nossas mídias, né? Assim, ficar rico é trabalhar, pegar na enxada, trabalhar muito. Bom, se fosse isso, todo mundo seria rico, porque todo mundo trabalha razoavelmente uma boa quantidade de horas. O gari, quem limpa a rua, né? Professores, todo mundo trabalha uma quantidade de horas, mas nem sempre essa pessoa é rica. Por quê? O dinheiro não está ligado a seu trabalho. Está ligado na forma como você trabalha. É muito diferente isso. Você pode trabalhar a vida inteira e mal conseguir pagar suas contas. E outras pessoas, às vezes, trabalham até menos que você e tem muito dinheiro. Porque ele trabalha de forma inteligente, que ele desenvolve uma sabedoria na forma de trabalhar. Em Provérbios 23:4, está escrito assim, não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Olha que interessante. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente. Seu dinheiro já sumiu? Olha só que interessante, já sumiu, né? Acho que de todo mundo aqui já sumiu, né? E aqui ele fala, como se tivesse criado asas. Olha só que interessante. E voado para longe como uma águia. Uau! Você sabe por quê que o seu dinheiro muitas vezes sumiu e voou como uma águia? Que você trabalhou pelo dinheiro. Porque você trabalhou para ficar rico. Porque se você tivesse trabalhado com propósito, por propósito de Deus, seu dinheiro não teria sumido. Seu dinheiro estaria com você. Mas o grande problema é que as aflições do dia a dia, as contas para pagar, nos fazem trabalhar pelo dinheiro e não pelo nosso propósito de vida. Olha só que interessante. Dinheiro, ele é princípio. Talvez a coisa que mais se fala na Bíblia é dinheiro. Na Bíblia é falado mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Olha que interessante. E por quê? É porque
eles testam a gente o tempo todo. É um teste, dinheiro é teste de personalidade, é teste de honestidade, é teste se você é uma pessoa que tem bom coração e vai ajudar as outras pessoas. E aí você tem que passar nesse teste. Se você não passar nesse teste, você está reprovado. E aí a sua pobreza lhe surpreenderá. Não tem como você sobreviver quando você não passa no teste do dinheiro. Aí você pode falar, o dinheiro é cruel? Qualquer coisa que não seja bem-vinda, qualquer coisa que não seja do bem, ela é cruel. Só que sabe qual é o problema? É que essa crueldade, ela não é assim aparente. Não é uma coisa que você colocou, não é igual fogo, coloquei a mão, vou me queimar. Não, ela é diferente. Ela te usa primeiro. Ela deixa você ser induzido, seduzido por aquilo e depois te morde. Esse é o problema. E aí está o amor ao dinheiro. Uma das coisas mais interessantes que tem é a doação. O ato de vir aqui e ofertar, dizimar, isso é incrível, porque é onde testa você com o dinheiro. Inclusive, quando eu coloquei nas minhas mídias que viria aqui, teve uma pessoa, que eu não me recordo quem é, que colocou lá, mas vai pedir dízimo? Se pedir dízimo eu não vou. É melhor que não venha. Porque quem está pensando, quem tem ego demais, é egoísta, pensa só nele, não quer ajudar as outras pessoas, é melhor que essa pessoa também fique longe de mim. Porque nós trabalhamos por missão para ajudar outras pessoas. E o dinheiro, ele tem princípio, e eu vou falar para você dos princípios que tem aqui. Quem tem empresa, quem aqui está com dificuldade na empresa? Levanta a mão. Muitos, né? Olha só que interessante. Uma empresa, eu estou escrevendo um livro que se chama Inabalável. E eu falo da empresa inabalável. Pode ser que você seja um cristão, que você vá à igreja, que você dizime, e que você seja um cristão exemplar. Mas a tua empresa é de Cristo? A tua empresa tem uma vida em Cristo? Ela cumpre os princípios de Cristo? Talvez você seja a sua empresa não. Ela vai sofrer. Agora, a empresa de Cristo, essa não sofre. Ela é inabalável. Olha só que interessante. As universidades Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, talvez seja um dos maiores exemplos no Brasil de sucesso. A PUC também. Agora, as outras universidades, mesmo sendo privadas, vivem tendo problema financeiro. Tem escândalos, tem problemas de preconceito, tem, às vezes a situação financeira deles fica feia, eles vão e abrem na bolsa, eles arrumam sócio, vive se mexendo daqui para lá, pulando de um lado para o outro. Universidades grandes. Mas você não vê isso na PUC, não vê isso no Mackenzie. Por quê? Será apenas coincidência? Qual é a maior universidade do planeta, mais conhecida? Harvard. É o quê? Universidade cristã? Oxford. E diversas outras. Então, se você pegar uma empresa com princípios cristãos, ela é inabalável. Ela não vai ter problema. Então, você tem que colocar os princípios que às vezes você coloca na sua casa, mas esquece de colocar no seu negócio. O momento que você colocar esse princípio no seu negócio, ele se torna inabalável. Como tantos exemplos que nós temos na sociedade. E aí ela não quebra. Porque ela vive debaixo de bênção. E vocês sabem o que significa bênção? Quem sabe o que significa bênção? O que é uma pessoa abençoada? Eu não sabia também. Participei agora com o pastor José Gonçalves, sexta e sábado, lá na família Debaixo da Graça.
E ele falou, eu não tinha essa noção ainda. Abençoado significa autorizado para prosperar. Olha que forte, gente. Você está autorizado para prosperar? Fala para o seu colega ao lado. Você está autorizado para prosperar. Você é abençoado. Chuva de bênçãos na sua vida. Agora, você que trouxe a Bíblia, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Também em Mateus, mas o 13, que é a parábola da semeadura. Essa parábola, ela me ensina muita coisa, e nós vamos trabalhar sobre ela hoje. Olha que interessante. Jesus usou parábolas para ensinar, começam 13:3, tá? Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Jesus. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Gente, olha que interessante. Aqui nós temos 4 situações muito interessantes que Jesus passa para a gente. E ele fala muito em oportunidade. Parábola da semeadura é pura oportunidade. Quantas oportunidades você teve na sua vida? Às vezes, uma oportunidade que você teve, ela nunca mais volta. E eu costumo dizer isso sobre o dinheiro. O dinheiro que você perdeu, ele nunca mais volta. É igual futebol. Você está jogando futebol, perde um gol. Daqui a pouco você vai lá e faz um gol, faz 1-0. Mas aquele gol que você perdeu, perdeu. Não está 2-0, está 1-0. Você não recuperou aquele gol. O dinheiro é a mesma coisa. Se você tem R$100 no bolso
perdeu 100 reais, daqui a pouco você vai, trabalha, recebe 100 reais, você não recuperou aquele, você fez outro dinheiro. Quantas oportunidades elas vêm? Muitas vezes você perdeu uma oportunidade, outras vezes você é daquelas pessoas que abraça qualquer oportunidade. E aí, o que significa essa oportunidade aqui na parábola? É a semente que está caindo em qualquer lugar. Ela não vai brotar. Ela não vai dar certo. Só aquelas pessoas que você olha, conversa com ela hoje, e aí, o que você está fazendo? Ele fala, eu entrei num negócio bem legal, passa um ano, você encontra a pessoa, e aí, como está aquele? Não, aquilo lá não era legal, eu já estou em outro negócio. Ele vive mudando de negócio. Nada dele dá certo. E tudo que ele entra, ele acha que é a melhor oportunidade. Ele não está vendo, ele não está ouvindo. Ele não está tendo entendimento. Você só vai dar certo o dia que você encontrar o seu propósito. Enquanto você não encontra o seu propósito, a missão do seu negócio, em empresas a gente fala muito de missão e visão. A maioria coloca isso como uma coisa banal até no negócio dele, mas não é. É uma coisa séria. Só que aí muita gente erra, ele contrata um consultor de empresas para criar a missão e visão dele. Gente, é igual eu terceirizar a educação dos meus filhos. Como que eu vou terceirizar missão e visão do meu negócio? Se o propósito é meu. E o propósito do seu negócio, do seu dinheiro, da sua família, não pode ser você. Tem que ser acima de você. A Universidade Mackenzie, ela desenhou um plano de metas para 150 anos. Meus irmãos, 150 anos. Quem vai estar vivo aqui? Ninguém, né? Quem é que pensa numa meta de 150 anos? Do jeito da situação, você deve estar pensando em 150 horas, né? O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer a semana que vem? Meu querido, enquanto você estiver pensando em 150 horas, significa que você só tem 150 horas de vida. Quando o Mackenzie coloca 150 anos à frente, significa que a minha meta é maior que eu. Que a minha meta não é para mim. Que tem um propósito real. E os meus liderados vão liderar não é para mim. É para o neto, bisneto deles. É para o universo, é para o mundo, é por Deus. Agora, se você está montando um negócio para comer, beber, dormir, ter a sua casa, é difícil o seu negócio prosperar. Se você está trabalhando para comer, beber, dormir, é difícil você ganhar dinheiro com isso. Porque você só vai comer, beber, dormir e olhe lá. Agora, quando você coloca algo grande... Gente, eu não acredito em pobreza. Eu confio e creio num Deus rico, num Deus poderoso, num Deus que quer uma vida abundante. Em João 10,10 está escrito o quê? O diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. E Deus vem para quem? Para que a gente seja pobre? Para que a gente passe necessidade? Não, Ele vem para que a gente tenha vida, e vida em abundância. O que é abundância? Abundância é riqueza. Abundância é tudo em excesso. Excesso de amor, excesso de saúde, excesso de dinheiro, excesso de tudo na vida da gente. Então, se as coisas estão dando errado na minha vida, é porque eu não estou indo muito por caminho de Deus. Eu posso falar de Deus, mas as minhas ações não são de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já... A Nath, ela fez uma pregação muito bonita lá no Pastor Josué, quando ela fala do holofote. A gente tem mania de virar o holofote para as pessoas, né? Nunca sou eu, né? É meu pai, nasci em berço pobre, é o governo que rouba tudo, é a economia que muda. Gente, enquanto você jogar o holofote para o outro,
sua vida não vai funcionar. Você tem que virar o holofote para você. Olhar para você. Se a sua empresa está mal hoje, a culpa é tua. Se você perdeu o emprego, a culpa é tua. Se você está devendo, a culpa é tua, porque você não nasceu com essa dívida. Então a primeira coisa é você olhar e assumir a responsabilidade. Porque enquanto você falar, eu estou devendo porque eu emprestei o cheque para o meu primo usou e meu nome foi para o SPC. Quem que emprestou o cheque? Quem que emprestou o cheque? Assuma a responsabilidade. Eu estou devendo, minha empresa faliu porque eu vendi para o cliente não me pagou. Quem vendeu? Foi meu funcionário. Quem contratou? Comece a assumir responsabilidade pela tua vida, sem terceirizar. É a primeira coisa para você prosperar. É a primeira coisa para você prosperar. Então, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Toda semente que cair para você, vai cair no terreno errado. Não vai dar bom fruto. Porque não está preparado o solo. Você tem que se preparar emocionalmente, espiritualmente, racionalmente, em todas as 3 áreas. Ela não funciona só uma área. Então, uma vez, um amigo falou, foi demitido. Falei, bem feito. Falou, Roberto, você não sabe o que você está falando, eu tenho família para sustentar. Eu falei, então você deveria ter trabalhado melhor. Não, mas foi o patrão que me mandou embora. Falei, ok, vamos lá. Gente, quem tem empresa aqui sabe. Vamos supor que você tem 10 colaboradores, 10 vendedores, ok? Aí o movimento cai, vem uma crise, vem alguma coisa, caiu o movimento, você tem que demitir 3, certo? Quem que você vai demitir? Os 3 melhores ou os 3 piores? Quem? Então um dia você foi demitido é porque você estava na lista dos piores. Comece a ficar na lista dos melhores, que você vai receber mais. Você vai ser aquele cara do talento que de 5 entrega 10, e não do que se esconde com medo. Então, se um dia você foi demitido, é que você estava na lista dos piores, porque você acabou de falar que você faria isso no seu negócio. Então, olha para você, vira o holofote para você. Eu fui demitido, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu vou entregar melhor meu talento? Como que eu vou multiplicar os pães? Quem esteve aqui na conferência Transformation do Thiago? Olha só que bênção, foi bênção, né, gente? Você viu o que ele falou? Você está precisando de processo ou de milagre? Para quem não foi, vou recordar. A gente ora errado. A gente não sabe orar. A gente começa a pedir coisas e depois reclama que Deus não está dando. Sabe por quê, gente? Se você pede um milagre na sua vida, Deus vai dar seu milagre sim. Mas Deus primeiro observa se é milagre que você precisa. Porque às vezes você não está precisando de milagre, você está precisando de um processo. Arrumar emprego não é milagre, é processo. Sua empresa passar a prosperar não é milagre, é processo. Gente, a uva virar vinho não é milagre, é processo. A uva vai virar vinho, só fazer o processo certo. A água virar vinho é milagre. Então você tem que ver. Você vai pedir a Deus o quê? Milagre ou processo? Se você pedir o processo certo, o discernimento, a sabedoria, a inteligência para conduzir seu negócio, para conduzir suas finanças, você vai receber. Mas você está pedindo milagre. E não é milagre que você precisa. Então, comece a observar as oportunidades que você recebe. E comece a cultivar essas oportunidades, a semear essas oportunidades de uma forma melhor. Nem sempre, gente. Aliás, eu vou falar nunca, não é nem sempre. Nunca a coisa vai ser fácil. Uma vez perguntaram para mim, num dos cursos de coaching financeiro, Roberto,
Qual a coisa mais difícil? Qual o maior desafio da sua vida? Sabe o que eu respondi? Ser cristão. Porque o dinheiro para mim, Deus me deu um talento muito bom nisso, e eu tenho facilidade em fazer. Agora, ser cristão é difícil, gente, não é? Pensa bem. A gente erra o tempo todo. A gente peca. A gente quer fazer as coisas e aí nosso emocional vai para outro lado, bagunça toda a vida. Fora um monte de desafios que a gente enfrenta no dia a dia, por falar desse Deus poderoso, desse Deus de amor que eu creio nele. E você tem que falar nele. O mundo que eu vivo, o mundo do coaching, o mundo de finanças, é um mundo ateu, é um mundo espírita, é um mundo budista. Eu sou uma pessoa rara naquele meio. E eu falo disso onde eu vou. E eu falo em todos os cantos. E eu levo o nome de Deus a todos os cantos. Porque é o Deus que eu creio. E a salvação está nele, não está no dinheiro. Todo o dinheiro do mundo que você fizer, enquanto você não tiver Deus, você vai perder esse dinheiro. Sabia disso? Nenhuma soma de dinheiro vai te deixar rica. Nenhuma soma de dinheiro vai te deixar rico. Roberto, me dá 10 milhões para você ver se eu fico rico. Olha, a pior coisa que pode ter na sua vida, sabe qual é? Ganhar na loteria. Loteria é coisa do diabo. Não queira ganhar na loteria, nem jogue. Porque esse dinheiro vai destruir tua vida. Porque esse dinheiro não foi feito com trabalho. Você não semeou para colher esse dinheiro. Isso foi um jogo, foi sorte. E há um tempo atrás, a TV Globo, no programa Globo Repórter, fez uma matéria mostrando que 87% das pessoas que tinham ganho na Mega Sena, 10 anos depois, estavam mais pobres do que um dia antes de ter ganho na Mega Sena. Por quê? Deus deu, Deus tira. Ela não estava preparada para ter aquilo. E a mesma coisa você vê às vezes pessoas que nem tinham o que comer, hoje são bilionárias. Por quê? Porque o que vai te enriquecer é o processo. É você saber que você está diante de um terreno que não é fértil, e ali você não vai colocar sua semente, porque lá não vai brotar nada. E como que você vai perceber isso? É difícil, né? E aí vem a sua intimidade com Deus. Porque Deus te dá a resposta. Quando você está conectado, quando você lê a palavra todos os dias, Deus te dá cada resposta que às vezes você não quer ouvir. Porque às vezes você está desempregado, sem emprego, passando fome, chega um emprego para você e Deus fala, não vai. E aí você fala assim, eu estou precisando. Deus fala, não vai. E você vai. O que acontece na hora que chega lá? Você quebra a cara. Você pode achar que é fácil falar isso? Falar, Roberto, você é fácil, você é bem sucedido, milionário. Só que nem sempre foi assim. Teve um momento da minha vida que eu perdi tudo da minha vida. E com 4 filhos para criar, fiquei sem nada. E o emprego bateu na minha porta, para ganhar 20 mil reais. Se fosse uns 50 mil hoje. E eu falei não. Eu tinha comida para 90 dias, que eu usei o limite do cartão de crédito para comprar. Eu falei não. Veio uma outra proposta de um negócio maravilhoso, e que eu tinha talento para administrar aquilo. E aquilo me seduziu. O emprego não seduziu não. Mas o negócio seduziu. Mas Deus falou para mim, não é o momento. Falei, puxa vida, eu entendo tudo desse negócio. Eu fiz esse negócio a minha vida inteira. Esse eu vou me dar bem. Deus falou para mim, não vai. E eu recusei. O cara que entrou no meu lugar lá,
se deu bem. Eu posso olhar e falar assim, eu teria me dado bem, ele se deu bem. Talvez não. Talvez era para ele e não para mim. E eu fui aceitar, sabe o quê? Um shake da Herbalife, de R$68. Qualquer pessoa vai falar assim, o cara está maluco, né? Recusa um emprego de 50 mil, recusa um negócio que era um posto de gasolina, e aceita um shake para sair vendendo. Mas naquele momento foi o que Deus falou para mim, é isso aqui que você vai fazer. Meu querido, o dia que você se vender por dinheiro, você se vende por qualquer coisa na vida. Você vende sua integridade, você vende tudo, porque tem pessoa que tem valor e tem pessoa que tem preço. Você tem que saber distinguir isso. Porque a pessoa de preço é o seguinte, ela trabalha aqui e ganha R$5.000. Chega a outra empresa e fala, vem trabalhar comigo, te dou 6. Ela muda. Ela mudou pelo quê? O dinheiro. Quem por dinheiro vai, por dinheiro será tirado também. É assim. Agora, a pessoa de valor não. A pessoa de valor fica com você. Vai ter oferta maior e ela não vai sair. Então, você tem que se cercar de pessoas de valor na sua empresa. Você pode pensar assim, Roberto, mas não dá. Eu concordo. A gente tem 4 negócios hoje. E nem todos são pessoas de valor. Está cheio de gente de preço lá. Dá R$1, mais capaz dele ir para o vizinho. Mas eu tenho pessoas de valor. Eu tenho pessoas de valor no meu negócio. Eu tenho pessoas que eu posso deixar minhas coisas para eles cuidarem. Eu tenho pessoas extraordinárias comigo. Mas você sabe por quê? Porque eu mostro para ela um propósito do que vai fazer. E a pessoa, quando ela vê um propósito, se é uma pessoa de valor, ela abraça. Se a sua empresa está toda hora trocando de funcionário, é que a sua empresa está sem propósito. Às vezes você fala, não, eu tenho propósito. Você pode ter, mas será que o seu negócio tem? E, não, meu negócio tem, mas teu time sabe qual é o propósito? Às vezes está faltando essa comunicação com ele. E o dinheiro, ele é propósito. No segundo item, as sementes começam a cair em pedras. Então, a primeira, fica tudo pelo caminho. No segundo, cai em pedra. Quer dizer, tudo que eu vou fazer, eu estou colocando no lugar errado. Eu monto minha empresa no ponto errado. Eu erro a minha campanha. Tudo que eu vou fazer, eu faço errado. Só vejo pedras, só vejo obstáculos. Se você levar para quem não tem um negócio, para a empresa, por exemplo, a primeira é aquela pessoa que não liga para o dinheiro. Então, você perde dinheiro, você gasta, você recebe seu salário, chega no fim do mês, você não tem mais dinheiro e você nem sabe para onde foi. O que é isso? Seu dinheiro ficou pelo caminho. Tá? Olha só, está na Bíblia, gente. O segundo, tá? Gera obstáculos. Tudo que ele faz é com muita dificuldade. Mas por quê? Porque ele não busca o lugar certo de fazer as coisas. Ele vai fazer de qualquer jeito. E muitas vezes, porque está debaixo de pressão. Está debaixo de necessidade. E por causa de necessidade, às vezes as pessoas cometem crimes. Olha como o dinheiro é importante. Às vezes, a pessoa mata, rouba, por necessidade financeira. 87% dos divórcios está relacionado ao problema financeiro. Então, o dinheiro é o quê? Destrói famílias. Em João 10,10 está falando que o diabo veio para quê? Olha só, como a falta do dinheiro é o mal que existe no universo. Não é o dinheiro a razão de todos os males, é a falta do dinheiro. Ah, mas está escrito que o dinheiro é a razão de todos os males, sim. Porque é por causa do dinheiro que a pessoa está matando. É por causa do dinheiro que a pessoa está roubando. É por causa de dinheiro que as pessoas estão destruindo famílias e lares.
Mas a gente tem que entender que não é porque está com bastante dinheiro, é porque está com pouco dinheiro. E aí essa necessidade, o casal, um acusa o outro. E o casal, principalmente com a ausência de Deus, os dois trabalham e um perde um emprego, e um fica 1 ano para arrumar outro emprego. E aí? Sendo sustentado pelo outro. Aí começa a acusação. Um começa a se sentir explorado. Mas por que que isso ocorre? Porque colocou a semente no lugar errado. Se colocar no terreno fértil, isso não vai acontecer. Tá? Então você tem que olhar muitas pedras. E os espinhos? A dos espinhos, ela é uma delícia. Sabe o que significa o dinheiro e os espinhos aqui? É aquela empresa que tudo que vai fazer é com empréstimo. É aquela pessoa que tudo que compra é financiado. Casa financiada, carro financiada, tudo no cartão. E a empresa, tudo que ela compra também é no crédito. É leasing dos carros, é pagando mais caro para poder ter mercadoria. Então o que que acontece? Ela consegue crescer? Não, ela cresce nos espinhos, sendo arranhada, sufocada. Não consegue respirar. E a família, quando compra, prestação da casa, prestação do carro, tudo isso, o que que acontece? Sufoco, dor, tristeza, angústia. E aí você vai falar, como eu deveria comprar? Então não compra. Porque em outra passagem está escrito o quê? Quem pega emprestado é o quê? Escravo de quem empresta. Então, meu querido, se você financiou tua casa, você é escravo do banco. Se você financiou teu carro, você é escravo da financeira do carro. E está na Bíblia, não faça isso. E você fez. Tua pobreza lhe surpreenderá. Você está quebrando princípios financeiros. Eu dei o cheque para o meu primo e ele não pagou, querido, está escrito aqui, não seja fiador de ninguém. Mas você é? E aí o que que você faz? Vai chorar, vai sofrer. Por quê? Porque você está quebrando o princípio. Está escrito aqui. Por que que faz diferente? Você foi avisado. Mas Jesus fala aqui. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Tem olhos para ler, leiam e entendam. Mas você está ouvindo, está lendo, não está entendendo e não está escutando. Aí você vai pagar o preço. É muita dor, é muito sofrimento, mas por quê? Vira o holofote. Vira o holofote para você. Não faça mais isso. Muda sua estratégia. E aí finalmente vem quem planta em terreno fértil. Qual é o terreno fértil? Qual é o terreno fértil? É muito interessante a gente entender do terreno fértil. Porque, às vezes, algumas coisas, elas entram em contradição, mas entram em contradição porque a gente não entende direito. E a gente, às vezes, quer usar aquilo que nos convém. Já aconteceu isso com vocês? Eu vou ler a Bíblia. Pô, legal isso aqui. Opa, tenho que doar? Não, isso aqui não serve para mim, eu pulo. Eu vou só no que convém para mim. Deus vai te dar o que convém para Ele também. Então, você tem que olhar, esse terreno fértil não é o que convém para você. É o que convém para o mundo. E quando a gente ouve, por exemplo, não acumulais coisas materiais, principalmente na terra,
e acumulais no céu, ok? O que nós estamos falando? Tem como você pegar tudo que você tem no banco agora, fazer uma TED para o céu? Não vai dar. Ah? Mas o que é isso, meu querido? A gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu falo para você, ó, não acumula nada na terra. Você corre na sua casa, pega tudo que você tem e distribui. Mas para quem você deu, ele está acumulando na terra. Eu levo isso já para José. Qual foi o grande mérito de José? Milhares. José era Deus puro. Mas qual foi o grande mérito dele? Qual foi a lei de José? Que é lei no Egito até hoje, 4.000 anos depois. A quinta parte separa. Então o que José fez? Vamos guardar, porque ele sabia 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, 7 anos de fome, que viriam aquelas vaquinhas terríveis de feia. Querido, você casa com mulher feia, o homem feio, cuidado que a pobreza não acerta. Olha lá, ano de escassez, né? Vinham as vacas magras, 7 anos, o que José fez? Vou encher o celeiro. A quinta parte de tudo será guardada. Meu querido, você guarda a quinta parte do dinheiro que você ganha, do seu salário, da tua empresa? Guarda? A maioria não, né? Está devendo por quê? Porque você não fez o que está escrito na Bíblia. Se você guardasse a quinta parte como está escrito, talvez você leia a Bíblia mais do que eu. Talvez você leia isso aqui 500 vezes. E não entendeu o que você tem que fazer. Talvez você seja um cristão que vai à igreja mais do que eu. Mas até hoje você não faz isso na sua vida e não faz isso na tua empresa. Tua pobreza lhe surpreenderá. O ladrão vai bater na porta da tua casa. Porque você não está cumprindo o princípio. Quando você não cumpre princípios, Deus não cumpre promessas. Vira o holofote. Então, por que José acumulou? Ele acumulou onde? Foi na terra ou no céu? Aonde? No céu. Porque o que ele estava acumulando, querido, não era para ele. Era para sustentar fome no mundo. O plano de José não era para ele. Era para sustentar a fome no mundo. Por quê? Porque as pessoas ouviam e não escutavam. Viam e não entendiam. Ele entendia. A ele foi dado o dom. E ele salvou o universo, acumulando na terra para servir o céu. Então, o seu patrimônio tem que ser acumulado sim, mas não para você, é para servir. A tua empresa é para servir. O teu dinheiro é para servir. Servir tua família, a comunidade, para fazer coisa grande, não coisa pequena, porque nosso Deus é um Deus grande. E aí você pode acumular o que você quiser aqui na terra. Sua colheita vem por intermédio de pessoas, mas não provém de pessoas, ela provém de Deus. Você não ganha dinheiro por você. Você ganha dinheiro servindo outras pessoas. Mas é só com a autorização dele que ela vai comprar alguma coisa sua. É só com a permissão dele que você vai ter aquilo. Então ela vem por intermédio das pessoas, mas provém do nosso Deus provedor. E não é pouca coisa não. É muita coisa. Em Salmos 27 está escrito: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes.
Amém? Percebe? Nós não temos que confiar nas pessoas, nós temos que confiar em Deus. Aí você pode pensar, Roberto, eu confio em Deus e para mim está tudo errado. Mas você está cumprindo os princípios de Deus? A tua empresa está cumprindo? Você no emprego? Você é aquela pessoa que teu patrão fala, ó, liga para 10, você liga para 15? Ou ele fala, liga para 10, você enrola e nem os 10 ligam ou finge que ligou? Se você faz isso, você não está levando produtividade? Você não é aquela pessoa de talento? Vocês sabem que o talento, ele tem uma métrica. Porque o talento era o seguinte, era o denário, né? Nosso salário era o denário. Nosso não, né? Deles, né? Nosso hoje é salário mínimo, grandão, né? Então, vamos supor, vamos arredondar, R$900 o salário mínimo, vou arredondar o valor aqui, tá? Se a gente dividir por 30, dá o quê? R$30 por dia. Então, se fosse os dias de hoje, um denário seria R$30. E quanto era um talento? Talento valia 10 mil denários. Então, uma pessoa de talento, por tabela, tinha que receber 300 mil por dia. Olha só que interessante. Isso é a meritocracia, é por merecimento. Você recebe quanto você vale. Quantos talentos você vale? É o quanto você entrega. Entrega para quem? Para Deus, para as outras pessoas. Porque você vai ganhar dinheiro através das pessoas, mas aquilo provém de Deus. Só, querido, para o céu, você não vai pelo mérito, você vai pela graça. Aí é diferente. Mas a graça você tem que fazer onde? Com as pessoas na terra. Você ficar orando o dia inteiro, você acha que você está agradando a Deus? Tá, não. Um dia, lá na minha igreja batista no Rio de Janeiro, na época que eu morava no Rio, a gente sai do culto, a igreja lá é muito grande, chega no estacionamento, um irmão começa a sair no tapa, brigando com outro irmão, por causa de vaga de estacionamento. Saindo do culto. Fala para mim. Está cumprindo o princípio de Deus? A pessoa está no culto assim, WhatsApp, que horas acaba isso aqui? Meu querido, não é teu corpo que tem que estar aqui, é tua alma que tem que estar aqui. O teu coração. Mas você fica no WhatsApp, no Facebook, com pressa para ir embora. Talvez no trabalho você não vê a hora de ir embora. E aí o que acontece? Você vai embora, você vai ser demitido. A fé, ela é uma das coisas mais interessantes que tem. Quando eu fiquei sem nada na minha vida, que eu perdi tudo, eu não perdi a minha fé. E é naquele momento, às vezes, que você começa a questionar tudo na sua vida, né? Deus não existe. Por que Deus? E meu querido, quando a desgraça vem, ela não vem assim calminha, não. Ela vem para arrebentar, devorar. Porque no momento que eu perdi tudo, mas olha, mês seguinte eu tive filho envolvido com droga. No outro, filho envolvido com homossexualidade. 3, 4 meses depois, perdi minha mãe em morte. O diabo vem para quem? Roubar, matar e destruir. Se eu não tivesse esse entendimento, meu querido, até sei lá, teria me suicidado. Mas eu tinha entendimento. Falei, isso não é de Deus. Eu errei. Eu quebrei princípios. Eu fiz várias coisas que não deram certo. E ele veio, me roubou, matou, destruiu. Mas eu recuperei. E você sabe o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia e ela era minha companheira. Eu caminhava todos os dias, quase 20 quilômetros. E muitas vezes sentava na beira da praia e começava a ler.
eu me recordo que as pessoas passavam falando, olha, o cara está lendo a Bíblia. Como se eu estivesse usando droga. Era isso. Olha só que interessante. E aí, o que acontece? Eu tinha certeza absoluta, eu tinha plena convicção que eu ia prosperar. Eu não tinha dúvida. Mas eu não sabia como, onde, não sabia nada. Nada. E se você falar assim para mim, se a gente voltar ao tempo, 20 anos atrás, falar, Roberto, um dia você vai numa igreja e vai pregar. Eu falo, você ficou louco. Eu era católico nessa época. Fala, isso não vai acontecer nunca. Se você falasse para mim assim, Roberto, um dia você vai dar aula. Eu falei, você é maluco? Eu dar aula? Fugi da escola. Hoje eu tenho 6.332 alunos de coach formado. Olha só. Eu não imaginava. Agora Deus, Ele vai preparando você para a sua conquista, para a sua glória. Sabia disso? Deus está preparando. Gente, você não está na escola da vida, você está na escola de Deus. Deus está preparando você para algo muito grande. Deus está preparando a tua empresa para algo extraordinário. Porque quando eu comecei minha vida, que eu lavava vidro de carro em posto de gasolina, meu sonho, sabe qual era? Ser frentista. Porque eu tinha 13 anos, lavava vidro de carro e calibrava pneu, né? Ganhava gorjeta. E eu queria ser o quê? Frentista, que era o cargo mais alto que tinha ali, ter salário. Esse era o meu sonho. Mas Deus vai desenhando você, vai te caminhando para um outro canto, que eu pulei o sonho de ser frentista. Eu fui direto para ser dono de posto de gasolina. Porque Deus me deu sabedoria ali. E o posto que eu trabalhei durante muitos anos chegou a ser meu. E eu achava que a minha vida seria para ser dono de posto. Para ser dono de... Eu tive rede de surf shop, de Coca-Cola, rádio, tive um monte de coisa. Eu achava que a minha vida era para aquilo. Nunca imaginar fazer o que eu faço hoje. Nunca, 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 nunca. Agora, quando eu comecei a entender a história de Moisés, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu só descobri isso em 2012. Com 42 anos, hoje eu tenho 47. Meu querido, não interessa se você não descobriu o propósito da sua vida ainda, você vai descobrir. E eu descobri, porque quando eu vi Moisés, a mãe dele deixa no cestinho e joga no Nilo. Gente, olha que interessante. Para que ele não fosse morto. Pelo rei do Egito. Quem acha? A princesa. O que a princesa faz? Pega, mata? Não. Leva para onde? Como filho, para morar com ela. Então ele era príncipe. E ele teve a vida de príncipe. Quem foi o maior guerreiro do Egito? Moisés. Quem fez as maiores obras do Egito? A arquitetura dela? Moisés. Quem cresceu com Ramsés? Moisés. Quando Moisés vai embora, fugido, porque ia morrer, e depois passa outros 40 anos no deserto, e Deus fala com ele, ele volta para quê? Libertar o seu povo. Gente, Moisés era a única pessoa no mundo que poderia libertar o povo. Sabe por quê? Ele sabia como o rei pensava, porque ele cresceu com Ramsés. Ele batalhou com Ramsés. Ele foi o arquiteto do Egito. Qualquer coisa que Ramsés fosse pensar, ele conseguiria antecipar o pensamento de Ramsés. Então Deus, meu querido, preparou Moisés desde bebê. Falou, você vai ser o Salvador. Só que eu vou ter que colocar você lá dentro do reino deles, para entender como funciona.
Porque a hora que você sair, você estará preparado. E eu vou te dar as armas necessárias para salvar o teu povo. Meu querido, o dia que eu vi isso, que eu entendi essa história, eu falei, Deus fez isso comigo? Porque eu nasci numa classe média C, não nasci pobre, mas não nasci rico. Nunca ganhei nada de ninguém. Tive que construir todo o meu patrimônio, começando num posto de gasolina, sem ir para a escola. Enriqueci. Perdi tudo, fiquei devendo milhões. Fiquei sem comida. Recuperei tudo. Construí um império. Hoje, quando uma pessoa está com fome e fala comigo, eu entendo. Quando um milionário fala comigo, eu entendo. Quando um empreendedor fala comigo, eu entendo. Deus fez com que eu passasse por todas as etapas do empreendedorismo, da vida financeira, não aprendendo num livro, vivendo cada etapa. E cheguei aqui. Então eu entendi que o que eu faço hoje não é a minha profissão, é o propósito de Deus. E aí, você não cansa quando você trabalha não por você, e sim pelo propósito de Deus. E não se preocupa se você ainda não encontrou. Deus está trabalhando, está preparando você. Eu também não estou pronto. Deus está preparando, está me preparando para algo muito maior. Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, para você conviver. Você pode ter saído de um casamento agora, dê glória a Deus. Ele vai te dar um casamento melhor. Você pode estar com a tua empresa falida hoje, dê glória a Deus, agradeça. Ele vai te dar um negócio melhor. Você pode ter perdido o emprego, dê glória a Deus, Ele vai te dar um emprego melhor, que você vai encontrar seu propósito, e a sua semente vai entrar num terreno fértil, e não num terreno pedregoso. Vou falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, tem muito empregado demitindo o patrão. Sabia disso? Porque aquelas pessoas de valor, aquelas pessoas com habilidade, pessoas corretas, pessoas honestas, não estão mais admitindo trabalhar em empresas que exploram, trabalhar em empresas que não têm valor, trabalhar em empresas que enganam as pessoas. E essas pessoas estão chegando e falando, aqui eu não fico mais. Ele está preferindo ficar sem emprego do que ficar lá. Hoje tem muito patrão sendo demitido pelos seus funcionários. Que são as pessoas que têm valores. Às vezes eles nem encontraram isso dentro da igreja ainda não. Não vão nós achando porque que nós somos crentes, que nós somos melhor que as pessoas, que não somos melhor que ninguém, não. Deus, Ele vai usar o ser humano, Ele usa qualquer pessoa. Pode ser um drogado, e Ele tira das drogas. Pode ser homossexual, Ele cura. Pode ser o que for, Ele vai transformar a vida da pessoa. Ele vai transformar, se Ele identificar que é aquela pessoa que vai fazer a obra. Por isso que você vê às vezes pessoas que tinham um passado terrível, de droga, de roubo, e de repente, essa pessoa está prosperando, porque Deus olhou e falou, Ele vai fazer meu projeto, Ele vai fazer meu plano. Agora às vezes, você é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, mas só para você, não para ajudar as outras pessoas. A tua empresa é boa só para você, não para ajudar as outras pessoas. E aí você não entende porque você não está prosperando e de repente ele pegou um cara lá da rua e fez prosperar. É porque você está sem propósito. E aquele outro tem um propósito de melhorar. E Deus enxerga as nossas ações. E Deus, é muito interessante essa questão do propósito do seu negócio, da tua empresa, da tua vida, do teu dinheiro. Os 4 princípios do dinheiro são o seguinte. 1, anota isso. É manter a família com dignidade. Dinheiro, 1, é para sua família. Primeira coisa, Roberto, e o dízimo? Gente, dízimo não é pagamento, é devolução. Então,
Se você ganha 100, considere 90. Então, é isso. Mas o seu dinheiro que veio, tá? Primeira coisa é família. Qual o maior propósito de Deus na terra? É a família. Onde está escrito isso? Gênesis. Quando Deus, está lá Adão, o que Deus dá para Adão? Eva, certo? Por que Deus não deu o Roberto para Adão? Não deu o Pedro para Adão? Não deu o Hélio para Adão? Por quê? Podia dar, né? Ficava lá Roberto e Adão brincando, passava 100 anos, os dois morriam e acabou a humanidade, não teria mais ninguém. Deus dá uma mulher. Então qual é o princípio de Deus? Procriar. Estabelecer as novas gerações, preservar a espécie. Então, o primeiro princípio de Deus é a família. Primeiro princípio do seu dinheiro tem que ser para a família. Assim você cumpre o propósito de Deus. Você deixa de levar leite para casa, mas toma cerveja. Você deixa de colocar teu filho num colégio particular, mas está indo para balada, está indo fazer festa. Gastar dinheiro com outras coisas. Aí você não está cumprindo o propósito de Deus, não o teu, de Deus. Com o dinheiro. Ele vai sumir. Então, o primeiro princípio do dinheiro é a família. Segundo, se divertir. Deus fala em diversão o tempo todo, você não vai levar nada debaixo do sol. Você tem que curtir a vida com a sua família. A tua empresa tem que ser uma empresa alegre. As pessoas têm que compartilhar. Tem que trabalhar melhor. O primeiro dinheiro da tua empresa é para a família da empresa. Procriar, expandir, crescer. O que José fez? Quinta parte, guarda. E olha só como isso é inteligente. O que aconteceu? O mundo começou a passar fome. Quem tinha comida? Só José. Aí foram lá, pagaram todo o dinheiro. O dinheiro do mundo ficou para quem? José. Acabou o dinheiro. As pessoas continuaram depois de um ano o quê? Com fome. Não aprenderam. O que acontece? Volta lá para José, ele tem comida. Vamos dar o que para ele? Os bois, a prata, o ouro. Todo boi, prata, o ouro foi para quem? José. Passa mais um ano, o que o pessoal tem? Fome. O que dão para ele agora? Não temos mais nada, José. Temos nossa terra e nossos corpos. E dão todos os terrenos para José. E se tornam escravos de José. O que José faz? Fala, vou deixar vocês trabalharem nessa terra, que agora é minha. Só que a quinta parte fica aqui para o Egito. E as outras 4 partes, 80%, é para vocês manterem a família de vocês, construírem os seus negócios. E essa lei está no Egito até hoje, mas não é diferente aqui. Porque a tua casa não é tua. Sabia disso? Teu terreno que você tem não é teu. É de José. É do governo. Deixa de pagar o IPTU. O IPTU é essa quinta parte. É um pouco mais barato, mas é a quinta parte. Deixa de pagar. Você, na sua casa, você tem o direito de uso. Só isso. Ela não é sua. Aquele registro que você tem é um direito de uso. Você deixar de pagar essa porção, ela volta para o dono, que é o governo. Lei de José. De 4.000 anos atrás. Agora, olha só que interessante. Um garoto que estava na prisão cria essa lei. Um garoto que estava na prisão 30 anos domina o mundo. Por quê? Porque José o tempo todo tinha Deus nele. Se você está vivo, é porque Deus está em você. Porque José, antes de ir para a prisão, o que acontece com ele?
que aconteceu? Ele cuidava da casa de Potifar. E aí o que acontece? A esposa vai e acusa José. Meu querido, vamos pensar. Naquela época, qualquer acusação estavam matando os caras. A tua esposa chega, você todo poderoso, e fala, teu empregado quis me catar. Foi para cima de mim. O que você faz? Você mata o cara na hora, você não vai mandar para a prisão. Naquela época estava tudo bem Potifar matar José. De boa. Por que ele não matou? Por que ele não matou? Primeiro, ele não confiava na esposa. Ele não confiava. Ele sabia. Ou seja, poderia até confiar, mas ele confiava mais em José. Porque ele via a presença de Deus em José, mas não via na esposa. Meu querido, se você está vivo, Deus está em você. As pessoas estão vendo Deus em você. Se a tua empresa está de pé, Deus está nela. Mas Roberta, ela está devendo, não interessa. Ela vai sair dessa dívida. Terceiro princípio do dinheiro. Investir para o futuro. Você tem que ter uma visão de futuro, assim como o Mackenzie tem 150 anos. Assim como o José separou a quinta parte. Visão de futuro, você tem que investir para a sua aposentadoria, você não pode trabalhar que nem um condenado, passar necessidade no futuro, você tem que ter uma reserva emergencial. Em Provérbios, quando fala da metáfora das formigas, a Kênia fala, meu amor, eu sou uma formiguinha, ela fala, que as formigas fazem o que no verão? Juntam para sobreviver no inverno. Você tem feito isso? Nós temos diversas passagens mostrando como que a gente deve juntar nosso dinheiro, porque vai vir uma fase ruim na vida, e a gente tem que estar preparado para aquilo. Mas aí vem a lei da atração, e vai falar que você tem que pensar positivo, e aí nunca pense na desgraça. Meu querido, eu não estou falando de desgraça, e não indo contra a lei dos caras. O que eu estou falando é que nós temos que ter cautela, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter disciplina e cumprir os princípios, porque aí sim nós não vamos ter necessidade. Porque quando a gente cumpre princípio, Deus cumpre as promessas. Agora, quando eu quebro, outras quebras vão acontecer. E a quarta é a doação. Você tem que doar. E quando a gente fala em doar, eu não estou falando só do dízimo, não. Estou falando de ofertas. Agora, você tem que ter meta para doar, sabia disso? Porque quando você vai dizimar, por exemplo, onde você dizima? Qual é aquele altar que você está dizimando? Que a Bíblia também fala do altar impuro. E se você colocar no altar impuro, você está dizimando, mas você pode sofrer consequências com o seu dinheiro. Agora, quando você vai semear no altar fértil, você vê que ali tem obras, que as pessoas ali prosperam, que as coisas crescem, que as pessoas têm saúde. O que vai acontecer? Você tem que dizimar com meta. Mas não é a meta que a gente aprende no coach. É a meta de fé. Qual é a sua meta de fé? E quando você vai ofertar, a mesma coisa. E você sabe que você não pode ofertar por dó. Aquele está precisando. Gente precisando, tem muita gente precisando. Agora, quando você vai ofertar, você está com dinheiro. Dinheiro é propósito. Quando você vai ofertar, ou quando você vai dizimar, você tem que fazer igual está aqui, nas parábolas do semeador, em terreno fértil. Então você coloca a meta, eu vou ajudar crianças carentes. Então você pode ajudar o Hospital do Câncer, é para criança? Ajudo. O de adulto também precisa. Muita gente precisa, mas a tua função tem que ter um foco.
é foco para ajudar, é foco para tudo. Meta de fé. E aí você tem que ter ação de fé. Então, os 4 princípios: família, se divertir, investir para o futuro e doação. Quando você cria esse propósito com o seu dinheiro, não vai faltar para você. Vocês acreditam que dinheiro traz felicidade, sim ou não? Quem acredita que não? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Dinheiro pode trazer felicidade ou não. Mas dinheiro traz felicidade com certeza para quem cumpre princípio financeiro. Agora, para quem não cumpre princípio financeiro, pode ser difícil. Porque olha só que interessante. Se é uma pessoa que mantém a família com dignidade, doa, investe para o futuro e se diverte, ela é feliz ou ela é triste? Perfeito, ela é feliz. Então cumpre princípio, o dinheiro te traz felicidade. Deixa de cumprir, ele te traz tristeza. Não é o dinheiro, é o que você faz com ele. Então você tem que utilizar para os princípios na sua vida, o propósito na sua vida. E se você voltar lá atrás, Gênesis, olha só que interessante. Chega um determinado momento que Adão está lá escondido, né? Vergonha, aprontou. E Deus fica: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Gente, se Deus é aquele que tudo vê, por que que ele não via Adão? Por que que Deus não achava Adão? Estava procurando Adão. Sabe por quê, querido? Porque Adão tinha quebrado o princípio. Adão estava sem propósito. E quando você quebra seus princípios e fica sem propósito, você se esconde aos olhos de Deus. Deus não te enxerga. Assim como ele não via Adão. E pior, ele se escondeu. Está tudo bem errar. Assuma seus erros. Peça perdão, porque nós temos um Deus de amor. E Ele vai te ajudar a prosperar. Vai te dar uma vida abundante. A fé. Eu vou fechar com a nossa fé. A meta de fé, em primeiro lugar, nós temos que investir tempo com Deus. Qual é a primeira coisa que você faz na hora que acorda? A primeira coisa que você faz a hora que você acorda. Outro dia eu perguntei para um amigo meu, pastor, hein? Pastor dos bons. Falei: qual a primeira coisa, irmão, que você faz na hora que você acorda? Ele falou assim: eu viro o celular. Olha o celular. Eu falei: rapaz, começou o dia mal. Porque você imagina, você abre o celular e vê lá uma mensagem ruim, um cobrador, Banco Itaú. Você vê uma coisa ruim, como vai ser o resto do seu dia? Você já recebe a mensagem, ou aquele cara chato, ou alguma coisa ruim, ou você abre o Facebook ali, já uma coisa terrível. Primeira mensagem, mal abriu o olho, já recebe essa energia. Aí esse meu amigo falou: faço mais. Eu falei: o quê? Vou para o banheiro e fico lá com o celular. Quer dizer, está se contaminando inteiramente. Gente, primeira coisa do dia, sabe o que eu faço? Não era assim, tá? Mas tem sido esse ano. Eu olho o horário, e agora eu comprei um outro reloginho lá em casa, só para não ter que ver o horário pelo celular. Eu não olho o celular, eu abro a Bíblia. É a primeira coisa do dia. Porque se eu tenho uma meta de fé, eu tenho que investir tempo com Deus. E a primeira coisa, eu abro aleatório, que nem agora aqui caiu um Samuel, 2 Samuel 33. Senhor, ó Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Olha só. Imagina você acorda, abrir sem querer,
E a primeira mensagem que você recebe é essa: o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Amém? Como vai ser seu dia, irmão? Hã? Você prefere isso aqui ou a mensagem que vai vir do Face, do WhatsApp, ou sei lá do quê? Primeira mensagem é essa: invista tempo com Deus. Você vai se encher de energia, de unção, de fé, de amor. Vai se fortalecer. Depois disso, sabe o que eu faço? Eu vou fazer as outras coisas. Mas eu tenho um hábito que já dura algum tempo. Hoje, dia 22, foi o provérbio 22. E muitos aqui eu tenho certeza que têm esse hábito do provérbios do dia. Meu querido, cria esse hábito. Porque provérbios, você que é empresário, então, nem se fale. Provérbios ensina a gente a viver, a ser uma pessoa produtiva, a ser uma pessoa correta, a ser uma pessoa para escapar de um monte de coisa que vem sobre a gente todos os dias. Invista tempo em provérbios. As pessoas perguntam para mim, não sei se alguém já viu isso em uma live, em algum vídeo meu: Roberto, qual o livro que você me indica para ler? Eu falo: esse aqui. É a Bíblia. Eu tenho coleção de Bíblia. E eu falo para todo mundo: mas o livro de finanças? Esse aqui. Mas para emagrecer? Esse aqui. Para casar? Esse aqui. Para qualquer coisa que você quer, gente. Porque é o seguinte, você comprou, quem já comprou geladeira aqui? Celular, já comprou? Você já leu o manual? Não, né? Difícil. E a vida da gente? Já pensou a hora que você nasce e vem um manual? Está aqui, ó. O manual da vida. Você tem que ler, que esse vai ser o manual da vida, do seu negócio, da sua empresa, da sua felicidade. Qual é sua meta? Qual a sua meta? Quanto dinheiro você quer? Quanto dinheiro você quer ter? Conta para o irmão ao lado: eu quero ganhar X por mês. Fala para o irmão ao lado: qual é a tua meta? Fala para o irmão ao lado agora. Qual é a sua meta? Você vai fazer a sua meta de fé agora. Eu e a Kênia, minha noiva, nós estamos na nossa meta de fé de 60 dias. Como se faz uma meta de fé? Primeiro você tem que ter um número. Aí você vai pôr uma data. Então, se for 60 dias, vai dar 21 de outubro. 60 dias. E nesse período, você vai colocar o seguinte: quais são as ações de fé que você vai fazer? Quais são as ações que você vai fazer para atingir esse resultado? Quais são os princípios que você vai cumprir? Quais são as ações que você vai evitar? O que você faz que você não quer mais fazer? Lista todas. Pelo menos 10, às vezes você tem 50, né? Vamos eliminar tudo uma vez também, que não dá certo. Né? Aos pouquinhos. Lista quais são as coisas que eu não gosto em mim e que eu vou deixar de fazer nesses 60 dias. Em seguida, quais são as coisas que eu quero passar a fazer e você vai começar a fazer nesses 60 dias. Crie um plano de jejum. Jejum e oração, gente. É o maior plano de metas que existe. Porque Deus vai ver o seu propósito, vai ver o seu princípio, vai ver sua ação de fé. E quando você está puro, você recebe mensagens incríveis na sua vida. Mas você tem que estar preparado para receber, para você entender quando é Deus que está falando ou quando é você que está pensando sobre aquilo. Para você poder saber separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes é do bem, mas não é de Deus. E aí você conduz o seu negócio melhor. A meta que você colocou, ela é alcançável ou inalcançável? É alcançável o que você colocou? Não pode ser fácil também. Outro dia, até foi lá no coach,
Teve um rapaz que chegou lá e falou assim, Roberto, minha meta é ter um carro. Falei, beleza, vamos tratar a meta. Quais são as coisas que você... Não, acabei de ser contemplado no consórcio. Falei, querido, sua meta então é escolher o carro você já tem. Acontece algumas coisas, sua meta não pode ser essa. Tua meta também não pode ser assim, minha meta é ir para a lua. Cara, quando? Amanhã. Não dá, você pode até ir para a lua, vai ter um processo para se fazer, não é milagre, é um processo. Tem que ser algo que você seja possível de fazer. Detalhe, que enfrente um desafio. A meta não pode ser uma coisa fácil, como a do consórcio. Como pode ser uma coisa impossível, como a da lua. Tem que ser algo possível de fazer. Vou falar uma coisa para você. Quando você coloca as metas, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, o natural te bloqueia. Lembra? Apóstolo Paulo. Quantos desafios para falar da igreja de Cristo. Prisão, um monte de desafio. Meu querido, você vai ter esses desafios. Mas dê glória a Deus a ele. Dê glória a Deus ao desafio que você tem hoje. Mas sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Quando o natural te bloqueia, o extraordinário entra. O extranatural vem sobre você. O extranatural vai sobre sua casa, vai sobre sua empresa, porque é uma empresa de propósito. E a empresa de propósito Deus não abandona. A vida de propósito Deus não abandona. Ela é inabalável. Então, na sua meta, coloque todos esses planos. E, finalmente, a meta de fé de ação. Os passos que você vai dar. Jejum e oração. Em Filipenses 4, está escrito, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês